Nosso Deus, Pai querido que está ali dos céus, mais um dia, Senhor, estamos aqui na Tua presença. E hoje, em especial, eu quero Te agradecer porque estamos chegando a 60 programas. Alguns deles, se perderam sem áudio ou não foram salvos, mas de programas em que nós temos fisicamente salvos são 60. São 60 dias, Senhor, te agradecendo, conversando contigo, sempre no início desse programa, porque nós não somos nada nem ninguém sem a Tua presença. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz tantas coisas. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu mereço isso? Meu Deus, será que eu tenho condições de fazer isso? Mas quando o Senhor coloca a mão no arado, quando o Senhor nos diz, coloque sua mão no arado, o Senhor assume toda a responsabilidade. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a certeza de que o Teu governo, ele não é corrupto. O Teu governo, ele é algo importantíssimo para as nossas vidas. Ele nos faz crescer, amadurecer e sempre aprender. Essa é a nossa maior necessidade. De poder aprender mais ainda de como o Senhor nos direciona. De saber, meu Deus, o quanto o Senhor tem feito por nós. Nossa, meu Deus! Quantas coisas! O coração transborda de alegria. De sabermos que a Tua mão poderosa, ela continua nos orientando, nos sustentando, nos fazendo novas criaturas todos os dias. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós não somos ninguém se não tivermos a Tua mão poderosa a nos sustentar. E assim, meu Deus, eu oro te pedindo, Senhor, por aquelas pessoas que estão necessitadas também. Que o Senhor possa ir naquele hospital, que o Senhor possa ir naquela casa, que o Senhor possa ir naquele serviço, que o Senhor possa estar acompanhando aquela pessoa que está precisando de ajuda, de apoio. E que o Senhor possa usar outras pessoas também, Senhor, para ajudar, para ser solidárias. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Chorão, bicho, chorão. Chorão sou eu, viu? Pensa no cava chorão, sou eu. Ah, meu Deus do céu. Graças a Deus. É um choro de alegria. Porque chegar em 60 programas não é fácil, né? Fora uns 4 ou 5 que a gente perdeu, acho que já a gente chegaria em 70. Mas eu quero dizer para você que fazer o de olho com você todo dia, logo cedo, às vezes até eu deixei de fazer outras coisas, para me dedicar nesse projeto aqui e que ele está me dando resultado todos os dias. Saber que eu tenho uma turminha aqui do outro lado que está o tempo todo interagindo, botando um monte de palavra aqui, mandando coração, mandando tanta coisa, né? Eu acho que é algo que só o Papai do Céu que faz. E hoje estamos fazendo o programa de número 60. 60 com áudio e imagem, todo registrado, todo guardadinho para vocês. Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu Kawaii, bom dia você que está vendo e eu tenho que dizer boa tarde para quem está ouvindo. Pois é, você que vai acompanhar a gente aí na Rádio Vitória, também obrigado por todo esse carinho, por essa amizade, por essa escolha
escolha que vocês estão fazendo de ficar comigo na hora do almoço, tá? Muito obrigado mesmo por todo esse carinho. E tem outras coisas aí, né? Eu amo a lutinha, tá? Pronto, parece que eu tô na rua. Pois é, minha gente. Agora, vamos voltar no tempo, né? O que foi que aconteceu em algum 15 de abril de 2000? Não, 2006 não. A história está se escrevendo hoje, né? No nosso caso, o dia de hoje. Aí lá depois, né? Quem sabe aí eu vou falar o que aconteceu aqui em algum 15 de abril de 2026. Mas em 15 de abril de 1896, aconteceu a cerimônia de encerramento dos Jogos da Primeira Olimpíada de Atenas, lá na Grécia. Sabia dessa? Não, né? Você não sabia, mas é claro, você está sabendo agora porque você está assistindo nosso programa, você está ouvindo nosso programa. E em 1912, aconteceu, sabe o quê? Eu nem imaginava que esse filme ia passar na Globo, né? Ele passou na Record há muitos anos atrás, inclusive eu não assisto porque realmente é muito... Não sei, eu sou um cara que tem muita sensibilidade, então assim, eu não consigo assistir o Titanic de novo, não. Não assisti na Globo, nem sabia que ele ia passar, mas já entreguei, né? Pois é, exatamente em 15 de abril de 1912 aconteceu, né, a estreia e ao mesmo tempo o naufrágio do navio RMS Titanic no Atlântico Norte durante a sua viagem inaugural, né? E aí tem o Jack e tem a outra que eu me esqueci agora, não sei se é Jack Rose, alguma coisa assim, né? E aí foi ela que se salvou. E o que mais assim me emociona é ver o testemunho dela, né? Ela veio chorando de novo. Por causa do Titanic. Não, já pensou? É porque eu me lembrei quando eu assisti. O resultado é esse. Hoje é aniversário de um cara que na Globo ele elogiava todo mundo, mas depois que ele saiu da Globo, agora ele tá em outros veículos de comunicação, ele agora escracha os outros, né? Aí eu tô falando de Walter Casagrande, casão, namorou com a Baby, né? É isso aí, meu irmão. Parabéns aí ao Casagrande e parabéns também pra você que está fazendo aniversário nesse 15 de abril de 2026, tá? Que o Papai do Céu te faça a pessoa mais feliz desse mundo e que viva com muita alegria, tá? Faça como esse apestalhado aqui, tá? Que ri por qualquer coisa, que chora por qualquer coisa. Então agora sim, 7 horas e 5 minutos, vamos aí saber como é que está a nossa cidade com as informações do COP. Bora? A gente só começou. Pronto, vamos aí, né? São 7 horas e 6 minutos, vamos às informações do COP, Centro de Operações do Recife. E o COP não quer abrir aqui a tela para mim, meu filho? O telão bonito lá que o povo vê na prefeitura, né? É, meu filho. Aqui a gente também tem acesso, a diferença é que os telões são pequenininhos. Bem, hoje a condição de tempo é de chuva fraca. Temperatura mínima de 23, máxima de 29 graus. Condição de chuvas aí de 2 a 10 milímetros, caso aconteça. E o boletim meteorológico, no decorrer das primeiras horas de hoje, quarta, dia 15, ocorre uma chuva fraca e pontualmente moderada. Durante o período até a metade do dia da quarta-feira, o tempo será de sol com chuva. De vez em quando, né, vai ser casamento de raposa. Já viu essa história? Casamento de raposa? Pronto. Durante a tarde, o tempo será de sol, podendo chover de forma rápida e isolada na zona norte, mas sem volume significativo. Os ventos têm intensidade fraca, com direção predominante sul-sudeste e possibilidade de ocorrerem rajadas de vento rápidas e pontuais em torno de 35 km por hora. Bem, o telão aqui não quer abrir para mim porque eu não sei, né? Eu não vou insistir, mas pelo menos aqui trouxemos a previsão do tempo e como você já sabe aí, né? Até agora não tivemos chuvas e aí graças a Deus, né? Porque a cidade se acalma de novo, né? Rapaz, que o negócio é sério, né? 7 horas e 7 minutos, vamos às manchetes dos jornais.
Confirmando, 7 horas 7 minutos. Vamos aí às manchetes dos jornais desta quarta-feira. Novo plano de educação sancionado com metas de alfabetização segue até 2035, ou seja, mais 9 anos pela frente para a gente ver se o povo vai aprender a ler de verdade. Eu te pergunto uma coisa, né? Tu sabe catucar celular, tu sabe achar um monte de coisa, né? Então pronto, só precisa ler agora. STF ataca parlamento e relatório de CPI é rejeitado. Sabe por que foi rejeitado? Imagina tu, criatura! Cala a boca, sai de perto! Swap de olho na força do agronegócio. Guilherme Boulos expõe dilema de Lula entre eleitores. E aqui existe mais um BO paquequel, rapaz. Se tu acha pouco a LOA, agora tem aqui 100 trens usados, a linha sul do metrô poderá deixar de circular. E agora, né? A gente vai falar sobre isso já já, viu? O nosso BBB da política vai ser praticamente o segundo assunto, a segunda pauta que a gente vai falar aqui. Então agora, 7 horas e 8 minutos, essas são as manchetes dos nossos periódicos de Pernambuco. Eita, Lelê! Chegamos, mulher! Gente, eu vou dizer pra vocês, meu Deus do céu, quem diria que no programa 60 eu vou registrar pra vocês uma cena digna de BBB, de A Fazenda. Rapaz, sabe aquela coisa do tipo assim, ó, eu e tu e eu aqui assim, ó, assim, ó, deu pra ver aqui no Kawaii, ó, tá vendo? Aqui assim, ó, cara com cara, nariz com nariz, beijo com beijo, tá vendo? Foi o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Agora, tu acha que quem estaria envolvido nessa história? Senta que lá vem história. Quem se lembra do Rá-Tim-Bum? Senta que lá vem história. Rapaz, quem diria, né, que seria Eduardice que estaria envolvido nessa história com o deputado Romero Albuquerque. Ele que é o defensor dos animais. Pois é, né? Meu Deus do céu. Olhe que pense numa cena desnecessária. Como sempre, Eduardice fazendo as Eduardices dele. Então, aconteceu, né, que os dois, o deputado Romero Albuquerque, estava visitando a Câmara, né? Afinal de contas, ele já foi vereador um dia, agora é deputado. Ele estava exatamente acompanhando a sua esposa, que agora, né, tem que voltar a ser vereadora, porque aí vai querer ser deputada. E na ocasião, toda a situação foi registrada e transmitida pelo Instagram, né, de Eduardice. Eu não gosto de falar de Eduardice, mas, meu Deus do céu, sabe aquela coisa assim? Me dá umas audiências boas, né? Aí eu tenho que falar na criatura, rapaz. E olha que o homem tá fazendo programa na Rádio da Família. Ok. Eu aumento, mas não invento. Veja. Quem é que fala assim? Ai, Jesus. Pense. Ele estava discursando, né? Eduardice estava discursando, criticando a prefeitura e afirmando que as pessoas que pensam diferente dentro da administração são colocadas para fora. E aí, nesse momento, com a chegada de Romero ao plenário,
o vereador declarou que o deputado deveria permanecer no local para ouvir as críticas. Em um tom mais elevado, Eduardice afirmou ter recebido ameaças veladas. É incrível, né? Ele é aquele tipo de pessoa que, assim, né? Ele solta o rojão e sai correndo. Ele não quer saber onde o rojão vai bater. Ele solta o rojão, bota o celular dele no ao vivo e aí, ó, perna para quem te quer. É assim que ele gosta de fazer. E na sequência, Romero foi até a tribuna para confrontar Eduardice, né? Onde eu disse aqui, ó, focinho com focinho, nariz com nariz, venta com venta. Pois é. Cena de A Fazenda. Cena de A Fazenda. Viu? A Fazenda é que tem muito isso, né? BBB não tem, porque sabe que o pessoal toma providência logo. Mas a Fazenda tem essas coisas. E daí o que aconteceu, né? Visivelmente nervosos, os dois precisaram ser contidos por Gilson Filho e pelo presidente da sessão naquele momento, que é o vereador Zé Neto, que se colocou entre os dois para evitar uma luta corporal. E daí a primeira secretária, a professora Ana Lúcia, se assustou e se afastou. Nisso, a reunião foi suspensa por 5 minutos. Um dos temas que vinham sendo abordados na fala de Eduardice, exatamente era a entrega do Hospital da Criança. Ele apontou problemas estruturais e de negligência lá no hospital, né? E ao longo do dia, trechos das mensagens mencionadas foram divulgadas em prints. No conteúdo, o deputado estadual afirmava que o vereador estaria apenas fiscalizando fechadura na porta do hospital e que deveria ir no Hospital de Areias, no Oswaldo Cruz, para mostrar a calamidade que é. Em outro momento, o deputado disse que não teria problema em enfrentá-lo e que estaria sem enxergar por conta do ódio. O bicho pegou aqui, viu? Tu pensa, criatura. Pensa no B.O. Pensa. Depois tu sabe pra onde é que tu vai? Tu vai lá no diário. E aí tu vê tudinho, tá? Aliás, aqui... Rapaz... Inclusive aqui eu acho que eu não vou colocar porque... Eu ia colocar aqui o áudio, né? Mas não vou colocar não. Uma coisa que a gente nota assim é que... Eduardice, chamou o Romero de babaca. Você vê, né? Até que ponto chega a mídia. A mídia que se fala é o quanto você usa a mídia achando que vai estar a seu favor. Como é que você está numa situação parecendo lá um remédio efervescente? E aí vai começar a atiçar o cara, né? Ah, vem me bater, bora lá, vai, babaca, ridículo. Pelo amor de Deus. Aí é porque tá filmando, né? O pessoal da assessoria do homem tá filmando. Aí depois vai fazer o quê? Aí quer ter razão. Aí fica complicado, né? Tudo bem que o deputado errou, né? Depois até inclusive o Zé Neto... Lá eu vi no Instagram do JC. Zé Neto, né, ele acaba pedindo desculpas pelo que aconteceu. Né? Inclusive aqui, Romero afirma lamentar o ocorrido, dizendo que o comportamento de Eduardice não é novidade e que ele troca tudo em troca de likes. Mas isso aí tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu assino embaixo. E disse que não poderia estar em silêncio diante dessa situação. Aí ele disse aqui, né? Eu vou começar a lamentar profundamente o episódio acontecido na Câmara, mas é claro que eu também preciso deixar muito claro que não poderia me calar. É dentro dessas declarações de Eduardice sobre o Hospital da Criança que meu dever é responder com transparência, com responsabilidade, com firmeza necessária para assegurar a verdade. Quando o assunto é saúde infantil, não existe espaço para distorção e a população merece informação. Aí, né, lá vai, meu Deus do céu. Aí Eduardice foi logo mostrando o boletim de ocorrência contra Romero, alegando que o deputado avançou agressivamente, quase o agrediu fisicamente,
claro, provocado pela criatura. Pelo amor de Deus. Eduardice agora é forte candidato a, quando ele perdeu o mandato de vereador, ir para a Fazenda. O pessoal da Fazenda gosta desse tipo de gente. Gente que gosta de afrontar, de chegar em cima, de botar a cara, de chamar os outros que não prestam. Não, aí, quando ele perdeu o mandato, aí pronto, vai ser direto para a Fazenda. Aí quando chegar vai dizer assim, o jornalista que virou vereador, né, que gostava de confusão, que fez chifrinho na cabeça do outro vereador, que chamou o outro de babaca, que fez isso, que fez aquilo, que pulava os muros do hospital para fiscalizar. Pronto. Imagina, hein? Imagina. Aí aqui, né, saiu uma nota da Câmara ressaltando seu compromisso com a democracia, que pressupõe diálogo e respeito às diferenças. E disse também aqui, né, a nota foi assinada por Romerinho Jatobá, e ele diz aqui, né, que a Câmara é formada por 37 parlamentares, homens e mulheres legitimamente eleitos, representantes do povo, que tem entre seus papéis a função de ocupar a tribuna e ser voz da população. A tribuna, portanto, é inviolável e a palavra de quem a ocupa não pode ser cerceada ou interrompida. A presidência da Casa, de José Mariano, lamenta o ocorrido. E daí, né, o que aconteceu? O Zé Neto, imediatamente, ele já foi fazendo aí, vamos dizer assim, né, passando pano por cima para aliviar o negócio e defendendo Eduardice. Então, o que acontece? Eu, sinceramente, sou aquele tipo de cara que eu gosto de resolver as coisas da melhor forma possível. Fulano, vamos fazer o seguinte, tu quer brigar? Dois não briga quando não quer. Eu tô com a palavra e vou terminar minha fala. Tão simples isso, né? Vai não. Vai, babaca, vem pra cima, vai, toma na minha cara, faz isso. É isso que eu gosto. E me perdoe, mas o Romero acertou. Romero deveria ganhar um prêmio, porque ele acertou. Vereador midiático, sabe? Aquela pessoa que se aproveita do dom da comunicação para fazer essas coisas. Então, infelizmente, é Eduardice. Me perdoe. Eu não gosto de falar nessa criatura. Eu já falei para vocês o porquê que eu não gosto de falar nesta criatura, mas, sinceramente, repercutiu, eu vou falar. É aquele tipo de pessoa que é uma, vamos dizer assim, né? Uma Ana Paula Renault da vida. Gosta de tacar o rojão, mas não quer receber a faísca do rojão. Pronto, tá? Como se diz no popular, né? Pronto, falei. E daí, gente do céu, Kekel, ela estava numa feira literária e mostrou, ela fez questão de tirar uma foto com um livro que era chamado, né, aliás, que é um livro símbolo contra o autoritarismo e a opressão. Em meio ao embate na Assembleia Legislativa, inclusive, vocês lembram que ontem eu falei que já tinha, né, a decisão judicial, tudo a favor do governo? E você acredita que a pauta não entrou? Pois é, né, o homem se acha o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso foi uma novela que passou na TV Bandeirantes no tempo que eu estava nascendo, no tempo que eu estava chegando no mundo, em 1979. Imagina tu, criatura. Aí diz aqui, né? Por que ela tirou essa foto? Claro que tinha uma mensagem. Que é muito inteligente. Pensa numa mulher virada na inteligência. E ela fez uma postagem nessa terça-feira junto ao livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A foto passou a ser analisada como uma possível mensagem subliminar em um momento político de impasse com a Assembleia Legislativa, segundo postagens em grupos de WhatsApp de literatos e eruditos do Estado. Ela própria deu margem às ilações ao comentar a foto. Aí diz aqui, né? No fim, todo mundo é igual. E apesar de ter quem queira usar a caneta para se colocar acima dos outros, por aqui a gente usa a caneta para fazer de Pernambuco um lugar mais justo, menos desigual. É nessa política do P maiúsculo que eu acredito.
Nada mais justo. Nada mais justo. Como eu já disse, e fiz questão de falar pessoalmente para a dona Priscila Krause, nossa vice-governadora. É a primeira vez na história de Pernambuco que 2 mulheres assumem o governo do estado. E é a primeira vez que também eu vejo o quanto se levantam para destruir esta mulher. Sinceramente. Aí você vai dizer, porque é da turma de Raquel, tu é da turma de Raquel, eu sabia que tu era da turma de Raquel, que tu defende ela. Aí deixa eu relembrar. Se fala tanto, né, da questão das mulheres, da defesa das mulheres. Eu sou incapaz de levantar uma palavra contra esta criatura. Porque ela também é uma mulher. Se eu quero respeito, imagine ela, que está ali sentada numa cadeira de autoridade do Estado, que está sendo atacada todo santo dia. Aí engraçado, né, que até depois eu vou entrar aqui na parte do metrô, e que exatamente aqui, isso está na cara, né? A gente já percebeu isso. Quem escuta o nosso programa, quem vê todo dia, sabe da situação lá da LOA que ainda não foi aprovada. E parlamentares do governo já usaram os microfones com a palavra autoritarismo e antidemocrático ao protestarem publicamente sobre as decisões da presidência da Assembleia. E coincidência ou não, são esses os temas do livro A Revolução dos Bichos. Esse livro foi publicado em 1984. Tá vendo? Paulo Tavares, bom dia, querido. Seja bem-vindo. O que começa como uma simples fábula sobre os animais da fazenda tomando controle de seus próprios destinos, rapidamente se transforma em um dos relatos mais amedrontantes sobre a natureza do poder. Mais de 8 décadas após a publicação original, A Revolução dos Bichos, que é chamado no original de Animal Farm, ou seja, né, a Fazenda dos Bichos, George Orwell ele se recusa a envelhecer. E diz aqui que em uma era marcada pela desinformação e pela polarização política, o clássico de 1945 parece menos uma obra de ficção histórica e mais um manual de advertência sobre a realidade atual. E aqui para terminar essa nota sobre o livro, né, é bom a gente saber, né? É muito bom. A premissa é conhecida de cansados da exploração humana do Sr. Jones, os animais se rebelam e instituem um animalismo fundamentado em 7 mandamentos, cujo pilar central são todos os animais são iguais. Pois é, né? Raquel mandou o recado inteligentemente. E vamos ver aqui a história lá do entrave, né? Da LOA, meu Deus do céu, pela misericórdia. Ai, Jesus, haja paciência. E eu já cansei de falar tanto nisso. E a Alep aprova convites para ouvir nomes ligados ao Recife e ao Estado. O procurador do Recife será ouvido sobre concurso público e a comissão também convoca gestores por casos na saúde, educação e transporte. A movimentação acontece em meio à disputa entre a base e a oposição na casa. E os parlamentares aprovaram o envio de convite ao procurador-geral do Recife, Pedro Pontes. A solicitação havia sido apresentada anteriormente pela deputada Débora Almeida, mas precisou ser reapreciada após a anulação de uma reunião anterior do colegiado por questionamentos sobre sua validade. Durante essa discussão, o presidente da comissão, o deputado coronel Alberto Feitosa, ele propôs que o convite fosse feito inicialmente de forma voluntária, com possibilidade de convocação obrigatória em casos de ausência. A votação terminou empatada, sendo decidida pelo voto de desempate do próprio presidente favorável à medida.
E diz aqui, né? Deixe-me ver aqui a situação do que falou aqui. Em resposta, parlamentares ligados ao PSB apresentaram novos requerimentos para incluir nomes vinculados à gestão de Raquel Lira no conjunto de convites. As propostas articuladas por Diogo Moraes e Silênio Guedes foram aprovadas pelo bloco da CCLJ. E diz aqui... não falou da LOA, né? Praticamente. Eu não vou ler essa matéria toda, não. Outros pedidos aprovados envolvem o secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro Filho, que deverá tratar de contratos de manutenção das escolas, e o secretário executivo de Comunicação, Fulvio Wagner, citado em discussões sobre contratos. Ai, Jesus. Sei, viu? E olha aqui... Sabe quem é que vai ser o líder da oposição? Lá da oposição na Assembleia? Como eu disse, mais uma vez eu lembro para vocês. Câmara, vereadores. Tá? Município. Assembleia, deputados estaduais. Câmara Federal, deputados federais. Senadores, né? Estão lá no Senado. E assim vai. E... né? Vamos entrar logo aqui, vai. Vamos entrar logo aqui. Rapaz, olha, tem certas coisas assim que me surpreendem com a beleza. Aí diz aqui, né? Sem lei orçamentária anual oficial, tudo indica que a tramitação garante a efetiva execução do orçamento anual, que vai atrasar mais uma vez. O Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação da LOA anteontem no caso, e a decisão atende ao mandado de segurança da deputada Débora Almeida. No processo, o desembargador Eduardo Maranhão entendeu que o rito da Assembleia Legislativa restringia a participação parlamentar e ignorava o regime de urgência do Executivo. Ele determinou que os presidentes da Assembleia e das comissões de finanças prestem informações sobre o caso em 10 dias. E a decisão interrompe a tramitação do PLO 3694 até que o tribunal analise o mérito da questão ou ocorra um novo pronunciamento judicial. O caso acontece após o presidente da Assembleia pautar o projeto da sessão na segunda e não conseguir votar por falta de quórum da turma de Kekel. Pois é, rapaz. Aí diz aqui, né? O vovô Gargamel, ele reagiu à judicialização e criticou a postura do governo estadual durante a sessão ordinária. Para ele, o envio de um projeto de crédito suplementar de 155 milhões de reais para o próprio Tribunal de Justiça no mesmo dia da liminar desmente o discurso de que a máquina pública está travada por falta de margem de remanejamento. Ele classificou o argumento da gestão de Kekel como falacioso. E ainda disse aqui, o governo estadual orientou os deputados da base a esvaziarem o plenário para evitar a votação da redação final da LOA. Ele afirmou que a Assembleia aprovou o orçamento e que o entrave atual serve como estratégia política. E destacou que o Estado já empenhou 39 bilhões de reais do orçamento total de cerca de 60 milhões, o que indicaria que a redução do remanejamento para 10% não inviabiliza a administração. Pois é, agora sim ouvimos o outro lado da história. Mas é aquele negócio, é algo que desgasta. É muito desgastante você ver essa coisa acontecendo. E sabe quem vai ser o líder da oposição? Agora sim vou falar. Silênio Guedes vai ser o líder da oposição lá na Assembleia. E Diogo Moraes assume o comando do PSB. Então, as águas vão rolar, né? Já dizia a marchinha de carnaval. E tem uma outra questão também aqui para a gente fechar o BBB de hoje, que eu acho um absurdo de desnecessário. Um absurdo de desnecessário. 731. O deputado federal Pedro Campos criticou ontem
a situação do sistema metroviário do Recife após a paralisação das linhas Centro e Sul. E a gente viu por que aconteceu, né? Foi a questão aí da falta de energia, tudo. E em publicação nas redes sociais, ele apontou recorrência de problemas operacionais e cobrou medidas imediatas para o funcionamento do serviço. Ele disse que as interrupções agravaram a rotina de passageiros que dependem do sistema e refletem a falta de investimentos contínuos. Aí deixa eu dar uma parada nisso aqui. Tudo bem que Kekel disse que quer assumir o metrô, né? Quer tomar conta da gestão do metrô no estado. Mas ele se esquece de que quem é o dono, vamos dizer assim, do metrô é um tal de CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E é exatamente essa CBTU que é um órgão do governo federal. Mas é como se diz, né? Tem gente que acha que tá com pau para dar em Chico e para dar em Francisco. Só que ele critica de forma errada. Pois é, porque Kekel, ela simplesmente pediu para dar um jeito no metrô. Mas sabendo que ele poderia muito bem, como parlamentar de Pernambuco, da base de Lula, fazer um ofíciozinho lá para a CBTU, né? Para tentar resolver as coisas. Mas não. Tá vendo o que eu falo todo dia? Pois é. Aí diz aqui, né? Ele atribuiu os problemas da ausência de aportes no curto prazo, apontando falhas frequentes e dificuldades de manutenção e instabilidade no serviço. A população enfrenta diariamente um serviço instável, com paralisações frequentes e condições inadequadas. Isso é resultado direto do abandono do metrô. Pois é, Chico. Prefeito, vem cá, prefeito. Então ele diz aqui, né, que a vinculação de investimentos à concessão ignora a demanda atual de usuários. Ele defende que os recursos sejam aplicados de forma imediata, independentemente do modelo de gestão adotado. Ainda diz aqui, ele comparou a situação de Pernambuco com outros estados, afirmando que Bahia, Minas Gerais, por exemplo, receberam aportes federais em sistemas concedidos, enquanto o metrô do Recife ainda aguarda intervenções maiores. E ainda diz aqui que outro ponto citado foi a previsão da utilização dos trens usados no sistema local, né, que ainda não chegou, né? Segundo ele, os equipamentos anunciados pelo governo do estado são vindos de outras regiões e possuem padrões inferiores aos que já são usados aqui no Recife. Aí, como se diz, né? Vamos pegar a Geni, né? Pega a Geni! Isso! Geni! Kekel é a Geni da história. Você conhece a história da Geni? Eu não posso falar aqui. Infelizmente eu não posso falar aqui. Mas você dá uma olhadinha lá nas internet da vida e aí você vai ver de quem eu estou falando. A Geni. Viu? Não posso falar aqui. Se eu falar na história da Geni, esta transmissão cai. E eu não vou perder meu canalzinho pequenininho, tá crescendo aos pouquinhos, e assim vai. Bem, minha gente, fechando aí o nosso BBB da política, já deu para falar suficientemente aqui das coisas, né? E sabendo que a gente vai acompanhar tudo e todos, ninguém vai fugir da minha ótica. Jamais. Olha o velho, né? Jamais. Não pegue não segure não. Jamais. Pronto. 7 horas e 36 minutos. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa cidade, né? Que, oh meu pai do céu, quanta coisa está acontecendo. Ai, Jesus. Pois é. E vamos falar aqui do padre Ayrton Freire, porque agora o negócio foi para outro lado, né? O Ministério Público recorre da decisão da Justiça e a decisão de recorrer busca reformar a sentença proferida pelo juízo da comarca de Buíque, no Agreste.
O padre Ayrton Freire foi absolvido no dia 30 de março da acusação, né, de ter bulinado uma personal stylist, a Silvia Tavares. Inclusive, ela disse que vai recorrer, tudo, a volta. Bem, segundo aqui, devido ao sigilo processual, a instituição informou que não fará comentários detalhados sobre as provas apresentadas ou sobre a valoração feita pelo juiz em primeiro grau. E também o Ministério Público diz que a apelação é um instrumento jurídico adequado para rediscutir o mérito da questão em segunda instância. E também informou que o recurso possibilita o controle da conveniência, aliás, da convencionalidade, fundamentado em tratados internacionais como Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. E aí ele diz assim, né, que esses dispositivos baseiam um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de número 492 de 2023. Para fechar aqui, o Ministério Público reiterou que qualquer pessoa vítima de condutas ilícitas pode buscar o auxílio por meio das promotorias de justiça e nas suas devidas cidades, através do Núcleo de Apoio às Vítimas, localizado na sede das promotorias de justiça da capital. Pois é, né? Vamos ver, a novela do padre agora voltou. Pássaros Feridos. Meu Deus do céu. Vamos ver até onde vai essa história, né? Pois é. E o caso do Pilar. Já fez uma semana. E aí, nesse tempinho todo aí, o que foi que aconteceu nessa história, né? Será que teve alguma novidade? Será que o pessoal, a justiça, né, deu parecer favorável com alguém? O que será que está acontecendo? Uma semana depois desse desabamento do Muro do Casarão, na comunidade do Pilar, que, né, a gente já sabe tudo o que aconteceu, não vamos precisar revirar, diz aqui que, segundo a liderança comunitária Ana Cláudia, de 38 anos, ela disse que não está em nenhum momento seguro. Após o protesto realizado lá, em frente à prefeitura, houve um diálogo com o pessoal de lá da prefeitura e se comprometeu a avaliar a situação do muro e das famílias atingidas. A principal demanda da comunidade é exatamente a eliminação dos riscos. Precisa derrubar o que for necessário para acabar o risco de morte, né? Assim ela disse. E se não for derrubar, que faça a restauração, mas que comece esse processo. Além da estrutura comprometida, os moradores cobram agilidade no pagamento de indenizações ou concessão de auxílio moradia para as famílias que viviam por lá. E, segundo a Ana Cláudia, também equipes estiveram no local desta terça-feira para atualizar o cadastro de moradores e cruzar as informações com o relatório da Defesa Civil. A expectativa é de que os pagamentos sejam liberados ainda essa semana. E ela diz aqui, né, que espera que as pessoas consigam receber para poder sair. E daí ter um pouco mais de respiro. O problema é saindo um, entrando outro. Só isso. Se as áreas tivessem uma interdição, vamos dar uma ideia. O pessoal está saindo de lá, beleza, ótimo. Saíram. Mas as áreas ficam interditadas, ficam monitoradas, a polícia vai estar sempre por ali, então aí o negócio realmente 100% de resolução. Mas se não for, se ficar abandonado, vai vir outras pessoas e a cadeia hereditária vai continuar acontecendo. Entendeu agora? Pois é. Se a gente não resolve, vai continuar o tempo todo rodando, sem ter uma resposta positiva para aquilo ali. Você sabia que os professores de Recife e Olinda vão estar suspendendo aulas amanhã? Aliás, amanhã não, hoje, né? Porque hoje é 15. Pois é, criatura, hoje é 15. Então, ó, aguenta o teu espirrar em casa. Segura os espirrar em casa. É isso mesmo que eu tô te dizendo.
negócio aqui foi pesado, né? Porque foi Recife e Olinda. Então, hoje não tem aula em turno nenhum em Recife e Olinda. Então, tu que diz assim, prefeito, para o negócio dos professores que a gente não aguenta mais esses meninos em casa. Ah, pois hoje é dia, mamãe. Leva os pirra para passear, leva os pirra para brincar, deixa os pirra no meio da rua, fala o que tu quiser, mas hoje não tem aula. A mobilização faz parte da 27ª Semana Nacional em Defesa da Promoção da Educação Pública, organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e reúne exatamente o pessoal em diversas regiões do Brasil. Aqui no Recife, a paralisação foi definida pelo Sindicato Municipal dos Professores e a entidade informa que a adesão local acompanha o calendário nacional, né, das ocasiões, né, no caso. E que tem como destaque a participação de representantes da categoria na Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília. Então, vamos seguir, né? Aí já aqui em Olinda, o pessoal também confirmou a adesão ao movimento nacional e, de acordo com a entidade, cerca de 100 escolas da rede municipal não vão ter aula durante o dia. Só amanhã. Como dizia a música, né, do Trem das 11, só amanhã de manhã. E para fechar aqui o nosso noticiário da cidade, tem uma coisa aqui que é preciso falar, mas que parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tu sabe o que é aquela história de pichação, vandalismo, né? Pois é, você sabia que essas coisinhas aqui que eu acabei de dizer para você, elas fazem o Recife gastar R$2.400.000 por ano. E exatamente a prefeitura aponta prejuízos nesses equipamentos públicos e mantém canais de denúncias e programa com artistas urbanos. Olha que é cada loucura aqui que a gente vê, viu? A reincidência dos casos de vandalismo em equipamentos públicos tem gerado prejuízos milionários para a prefeitura e também, né, sobra para a Inurb, exatamente para poder recuperar os monumentos, pontes, edificações. E, segundo a gestão municipal, os recursos destinados à recuperação destes equipamentos poderiam ser aplicados em outras áreas, com certeza. Mas é como se diz assim, né? Se o pessoal na justiça fizesse assim, ah tá, você pichou, não foi? Então pronto, sabe qual será a sua pena? Se você não tiver dinheiro, se vire para conseguir, porque você vai pintar tudo de novo. Que coisa, né? Você vê como é que a solução ela chega assim na hora. Mas estas criaturinhas aqui que fazem todo esse estardalhaço todo, simplesmente ninguém responde, ninguém vai passar na televisão, no Balanço Geral, no Ciro Bezerra, na Globo, como um vândalo. Porque aí tem a identidade preservada, porque são vítimas da sociedade, a grande maioria são de menor. E aí como é que fica? Aí sobra para a prefeitura gastar esse dinheiro aqui, R$2 milhões. Isso aqui já dava para se fazer pelo menos uma barreirinha, passar uma geomanta numa barreirinha. Mas aí o que acontece? Tem que gastar com as arruaças que as criancinhas fazem. Tá vendo como é que o negócio acaba? Olha só, inclusive até tem dizendo aqui as soluções, né, que a prefeitura poderia usar esse dinheiro. Por exemplo, seria suficiente para a construção de uma unidade de saúde, requalificação de 4 unidades da saúde da família, implantação de uma creche ou escola, além da requalificação de 24 escadarias com corrimão e instalação de cerca de 1.700 pontos de lâmpadas de LED. Então, se você está vendo essas coisas, e gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer para você que existem as câmeras. Hoje a cidade vive um BBB danado. Tem câmera em tudo que é lugar. Até o meu vizinho aqui, se ele quiser, ele bota uma câmera. Então será que essas câmeras não pegam esse pessoal? Será que o pessoal no monitoramento da segurança
Não pega esse pessoal, não. Muito estranho isso, né? Muito estranho. Mas a notícia foi dada e, para você que não sabe, a pichação é considerada crime no Brasil, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais. O artigo 65 da legislação estabelece que pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação, misericórdia, ou monumento urbano é uma infração penal sujeita a punições que incluem detenção e multa. Então, o que é que está faltando? Pois é, imagine você que inventaram até de fazer um negócio aqui na imagem de Reginaldo Rossi. É um negócio aqui como se fosse um beijo, alguma coisa assim. Pois é, meus amigos, o negócio fica complicado, né? É muito complicado saber que tem pessoas que passam despercebidos. E esse pessoal vândalo, realmente eles precisam de punição para aprender. No meio da rua não se faz isso. Eu tenho certeza absoluta que na casa de manhã eles não fazem isso. Ah, vamos pichar hoje a janela de manhã. Ah, vamos torar o telhado de manhã. Vá fazer isso para você ver. Não, meu filho. Aí fica difícil, né? Pois é, então fechamos aí o nosso noticiário da cidade, agora 7h48. Vamos agora para o Brasil e o mundo. 7h49. Rapaz, tem um negocinho aqui que eu queria que fosse verdade, né? Eu queria que fosse realidade. Imposto mínimo de 2% sobre grandes fortunas no Brasil arrecadaria 30 bilhões de reais por ano, aponta um estudo. Aí agora eu pergunto assim, né? Por que uma criatura que ganha mais de 5 mil reais tem que pagar imposto? Por que será que outras pessoas têm que pagar imposto se as grandes fortunas estão passando ilesas? Meio estranho isso, né? E diz assim, aqui no Brasil um imposto mínimo de 2% sobre os super ricos, sobre os patrimônios acima de 100 milhões de dólares, não euros, poderia arrecadar 6 bilhões de dólares por ano, ou seja, 30 bilhões de reais. A medida aumentaria a cota efetiva de 0,001 mais ricos dos atuais 19% para cerca de 50%, superando pela primeira vez a média nacional de 42%, que indica uma carga de impostos desproporcionalmente desigual no país. Sabe o que está dizendo isso? Não sou eu, e sim um estudo encomendado pelo Ministério da Fazenda ao International Tax Observatory. Eita que amostra! É o Observatório Internacional de Taxas. Ele é coordenado pelo economista francês Gabriel Zucman. Pois é, né? E vamos saber, né, de repente, se essas coisas realmente deveriam ser realidade. Porque, meu Deus do céu, né? Eu que fico pensando aqui, misericórdia. A gente já fica agoniado para não gastar, para não chegar nesse limite de imposto, ou seja lá o que for, né? E aqui, inclusive, tem uma notícia muito interessante que fala... Ai, Jesus. Pronto, Icatucá. Agora já estou imaginando aqui. Ainda bem que não foi o que eu pensava. Pronto, meu amor, que bom. Aí diz aqui, olha. Um estudo publicado na revista científica Neurology Open Access
associou os níveis de vitamina D na meia-idade, ou seja, né, eu já tô nessa meia-idade, 46, alguma coisa assim, né? Aos emaranhados tóxicos de proteína tal que se acumulam no cérebro das pessoas com doença de Alzheimer. E diz aqui que o trabalho mostrou que quanto maior o nível de vitamina D no organismo nessa faixa de idade, menor a quantidade de emaranhados de proteína tal que a pessoa tendia a apresentar anos depois. Ou seja, né, vamos entender essa história agora. Esses resultados sugerem que os níveis mais altos de vitamina D podem oferecer proteção contra o desenvolvimento desses depósitos no cérebro e que níveis baixos de vitamina D podem ser um fator de risco que poderia ser mudado e tratado para reduzir o risco de demência. Afirmou aí o neurocientista Martin Dave Mulligan, da Universidade de Galway, na Irlanda. Então a gente já deu para entender aqui, né? Quanto mais vitamina D, melhor para o nosso organismo, para a gente não sofrer com a demência do Alzheimer. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer para você assim que o Alzheimer, ele é uma coisa que é muito preocupante. Porque... Ô, Nilton, tá tomando café, criatura? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela visita. Venha-se embora todo dia para cá. É uma coisa assim muito, muito preocupante, né? Porque meu avô teve Alzheimer e ninguém sabia. Não, porque tacaram o cano. Aí minha avó também teve Alzheimer. E eu vou dizer para você, é uma coisa muito triste. Porque a gente fica pensando, né? Até onde chega o desgaste cerebral. A pessoa muda de comportamento. E é realmente algo que a gente fica pensando assim, né? E a gente às vezes fica sem saber, fica desesperado e sem entender as coisas. Então, quando chega um estudo desse para dizer que a vitamina D ela é benéfica para nós, eu tenho certeza que aí a gente já tem mais uma gotinha de esperança. Para fechar o nosso noticiário nacional, né, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1. E exatamente a proposta reduz aí a jornada de 40 reais, 40 reais, ó. De 40 horas, sem cortes, aquela coisa toda que a gente já sabe. E diz aqui que o projeto está sendo uma alternativa à proposta da emenda constitucional de Erika Hilton, que está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Paulo Azi. Ontem à noite, após o envio do projeto alternativo, o presidente da Casa, Hugo Mota, afirmou que o cronograma de tramitação da PEC do fim da escala 6x1 segue sem mudanças. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa deve votar hoje um parecer do relator da PEC, Paulo Azi, e diz aqui também que pode ser também... Aliás, não deu para entender aqui. Peraí, a comissão, né, da Casa deve votar hoje um parecer do relator da PEC, Paulo Azi. Pronto, fechei aqui. E o formato escolhido pelo governo difere da proposta de emenda constitucional protocolada por Erika Hilton, que é da base do governo Lula, com o mesmo objetivo de acabar com a escala com um dia só de folga, mas propunha uma redução mais significativa da jornada máxima para 36 horas. A PEC precisa de uma aprovação em 2 turnos de 3/5 dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado e pode mudar para a Constituição. Aliás, pode mudar a Constituição e pode ser promulgada diretamente pelo Congresso, sabendo que o presidente tem que botar lá a canetada e aprovar. Então vamos aguardar, né? Vamos ver aí o que é que pode acontecer nessa história da 6x1. E agora está todo mundo na expectativa. E agora, 7h56. Deixa agora eu dar uma olhadinha aqui no mundo, né? Meu Deus do céu. Depois das histórias de Trump e companhia, misericórdia. Sei não. Até onde a gente vai? Meu Deus do céu. Menino. Pense numa loucura, viu? E pelo menos aqui eu não estou encontrando muita coisa do mundo, mas vamos dar uma olhadinha aqui no Caderno do Mundo, do Diário de Pernambuco,
porque pelo menos a gente fala somente de uma manchete aqui a nível de internacional, para a gente ver aqui o que está acontecendo pelo mundo. Pelo amor de Deus, eu não quero falar em Trump, não. Me deixe quieto. Ai, Jesus. Rapaz, e a história da... Ah, meu Deus do céu. E os astronautas, né? Que coisa linda. Voltaram para casa, a Globo ficou cobrindo o tempo todo. E eles foram lá resgatados. Parecia a Dina um gênio. Rapaz. Um vídeo do momento em que a cápsula Orion foi aberta e os astronautas, né, fizeram aí a missão da Artemis 2. Eles reencontraram uma equipe de profissionais após o pouso no Oceano Pacífico, lá na costa de San Diego, nos Estados Unidos, e foi divulgado pela NASA ontem. Os astronautas americanos, junto com seu companheiro canadense Jeremy Hansen, pousaram na sexta-feira, após a viagem de ida e volta ao redor da Lua. A nave Orion, ela atravessou a atmosfera terrestre a mais de 38 mil quilômetros por hora, com temperaturas acima de 2.700 graus. Imagina tu que não está aguentando o calor aqui, né? Imagine eles que tiveram que superar o calor. E exatamente gerados pelo atrito, e aterrissou sem problemas no Oceano Pacífico utilizando o grande paraquedas. Que bom, né? Que eles foram, voltaram, agora eles estão aí fazendo os testes de saúde para ver se não aconteceu nada anormal. E depois, né, eles vão estar aí dando entrevista em todo canto e a gente vai saber como é que foi essa história. Será que vai ter algum jornalista que vai perguntar do banheiro? Olha que esse banheiro rendeu, viu? Rendeu e muito. Agora são 7h59, vamos dar uma olhadinha agora no futebol e nos esportes. Ah, meu Deus. Gente do céu, confiança no Hexa dispensa. Só 29% dos brasileiros apostam na seleção brasileira às vésperas da Copa. Thiago Splitter leva o Portland aos playoffs da NBA. Menino. Vamos descer lá para nossa coluna de esportes pela fé, né, menino? Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui. Derek ou Paulo Sérgio? Dupla briga por vaga no posto de centroavante do Náutico. Eita! Sem técnico há 3 semanas, o Sport negocia com Mariano Sosso. E aqui, para fechar, o Santa Cruz, né, a Defesa Civil, começa a vistoria e deve fazer aí um parecer técnico em breve. Rapaz, ontem eu tive com o Coronel Castro, né? Se eu soubesse, ia perguntar a ele qual era o clube dele, né? Se de repente ia a colaborar com alguma coisa, né? Eu não sei. Eu com minhas invenções da cabeça, só misericórdia. Agora, 8 horas em ponto. E hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu fui agraciado ontem, né? Ontem eu recebi o certificado da Defesa Civil e para mim, nossa, a alegria foi lá em cima, né? Mas para receber esse certificado da Defesa Civil, eu escutei algumas coisas. Lá atrás, muito tempo lá atrás. Que algumas pessoas diziam assim: pra que bombeiro civil na Defesa Civil? Não serve nada, pra quê? Mas o que eu quero deixar para você hoje, no nosso pensamento, na nossa hora de pensar, é que às vezes as palavras que vêm numa intenção que elas sejam transformadas, que elas sejam convertidas em bênçãos. Se você escuta tanto: nossa, esse cara é incompetente, nossa, esse cara é um burro,
Ai, que eu não tenho mais paciência com ele. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Você pode reverter tudo isso em coisa boa. Não leve para o seu coração palavras que venham lhe rebaixar. Quando você ouvir a palavra que te rebaixa, leva para o cérebro e daí pede para ele converter tudo isso em força, em gana, para que você possa superar e vencer. Se eu quisesse, eu tinha dito assim: tá vendo, seu fulano? Eu só disse que o bombeiro civil não podia entrar aqui e é o resultado agora. Para que eu ia fazer isso? Quem ia sair perdendo era eu aqui. Mas hoje eu tenho uma vitória conquistada. E que você também possa pensar nisso. Não pense nas palavras negativas como algo que vale rebaixar. Pense que elas podem lhe fazer subir e crescer. E assim, fechamos o programa de hoje. Feliz da vida, viva a vida, vamos lutar junto, vamos crescer junto, porque não é à toa que o programa se chama De Olho com Você. Cheiro para você que ouviu no rádio, para você que acompanhou ao vivo e para tu que vai ver depois. Obrigado por todo esse carinho. E claro, hashtag Viva a Nossa Amizade, tá? Amanhã a gente volta, se o Papai do Céu nos permitir. Amanhã é quinta-feira. Oh, maravilha, já tem a quinta e ainda tem a sexta. E hoje, muito especial, 60 programas. Não é pra ninguém, né, bebê? Obrigado por todo esse carinho. Até amanhã.